Então, agora que vocês já fizeram a provinha, a gente vai de matemática para encerrar a nossa quinta-feira, combinado? E a gente vai fazer a página 224 até a página 231. Parece que é bastante, mas não é. Combinado? Ali na página 224 tá falando assim, números decimais. Olha só. Quanto será meio quilograma de açúcar? Mais ou menos de 1 quilograma? Eu sei que 1 quilograma de açúcar enche 6 xícaras dessas. Então, olha só. Celeste encontrou uma receita de um bolo delicioso que sua avó costuma fazer. Resolveu colocar a mão na massa e preparar um bolo daqueles que lembrava de sua infância. Mas ela ficou na dúvida com relação à quantidade de açúcar. Pesquise para responder a dúvida de Celeste. O que vocês acham? Que meio quilograma equivale a menos ou a mais de 1 quilograma? Meio, metade? Então, pensa, meio, menos, né? É só a gente usar a lógica. E depois, quantas xícaras de açúcar Celeste deve usar no bolo? Ela tem que usar metade. Ali são 6. Qual é a metade de 6? Escreva um número ali. Depois, ele na página 226, tá falando ali, número com vírgula, os números decimais. A figura foi dividida em 10 partes da mesma área. Cada uma delas corresponde a 1/10 da figura. 1/10, um pedacinho de 10. 0,1 é a representação decimal de 1/10. Escreva a representação decimal da parte colorida de cor laranja de cada uma delas. Daquele ali, quanto está pintando? Lembra que é 0,1. 1 equivale a 0,1. Então, 2 vai equivaler a quanto? 0,2. Se fosse 3, 0,3. Se fosse 4, 0,4. E assim por diante. Bem fácil, bem tranquilo. Pois ali na página 227 está falando padrões e irregularidades. Observe o varal com os cartões e descubra o padrão e complete a sequência. O padrão que vocês vão ter que adicionar é sempre 0,1, 0,2 e assim por diante. Então, ali depois do 0,2 parou. Qual é o número que vocês vão ter que botar? Daí, vão colocando até chegar no último. Lembrando que depois do 0,9, não pula para 10, pula para 1,0. Combinado? Daí depois ali embaixo, na 2, está falando assim. Como você já sabe, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Complete o quadro. 1.000 gramas é igual ao que então? 0,1. 200 gramas é igual ao que? 0,2. Daí depois 300 gramas é igual ao que? 0,3. E assim por diante. Olha ali. 1.000 gramas equivale a 1/10 do quilograma. Ou seja, 100 gramas equivale a 0,1. Então, é bem fácil também. É só lógica. 100 é 0,1, 200 é 0,2, 300 é 0,3 e assim por diante. Combinado? Depois, na 3, está pedindo assim. Indique 3 maneiras diferentes de representar meio metro. Meio metro é a metade de 1 metro. Como é que vocês podem estar representando? Pode ser por fração, pode ser em números decimais ou até em números normais mesmos. Já dei 3 dicas para vocês. Depois, ali na número 4, assinale a alternativa que mostra a reta numérica onde os números estão corretamente localizados. Olha só, onde é que eles estão? Vou ler de novo para vocês entenderem bem certinho. Assinale a alternativa que mostra a reta numérica onde os números estão corretamente localizados. Corretamente localizados que estão no lugar correto ali na reguinha, certo? Peguem a régua de vocês e vão comparando. Somente uma está no lugar correto. Contem os risquinhos pequenininhos que vocês já vão saber. Sem a régua já dá para saber. Porém, se vocês quiserem usar a régua para ficar mais fácil, não tem problema. Pois ele na página 228 está falando. Como você já sabe, 1 centímetro tem 10 mililitros. Olha ali, 1 centímetro, 10 mililitros. Quantos mililitros tem? 0,8. Depois 0,4. Se 1 tem 10, quantos que vocês acham que tem? Já vou dar uma dica. Começa com 0, o primeiro. Se é 0,8 centímetros, quantos mililitros são? 8 e assim por diante. Bem fácil esse conteúdo, bem fácil essa matéria. Não tem motivo de vocês terem dúvida e muito menos motivo de vocês errarem. Combinado, galera?
E depois, ali no número 6, observe a medida de um palito de dente. Ele mede 64 milímetros ou 6,4 centímetros. Então, ali é a medida daquele palito ali. Olha só, olha ali. Lembra que sempre quando a gente começa a medir do zero, não lá do começo da régua? Use a régua para medir o comprimento das figuras a seguir e informe as medidas em milímetros e em centímetros. Milímetros, risquinhos menorzinhos. Ai, que susto que a prof levou! E por centímetros é ali o que vocês já estão acostumados a fazer. Daí vocês vão medir e vão anotar eles ali, combinado? E daí, galerinha, ali na página 229 tá falando números com vírgulas ou centésimos, que são, olha ali, essas são as moedas de real, 1 centavo, 5, 10, 25, 50, R$1. Como você já viu alguma moeda de 1 centavo? Eu já vi. E vocês, será que já viram? Ela é bem difícil de ser encontrada. O Banco Central parou de fabricar as moedas de 1 centavo em 2004, mas elas continuam em circulação. São necessários 100 moedas de 1 centavo para obter R$1. A moeda de 1 centavo vale 1 centésimo da moeda de R$1. 1 centésimo pode ser representado assim, 0,01, não 1, é 0,01. Escreva as quantias representadas em real. Observe o exemplo. 2 centavos ou 0,02. Ali, 5 centavos mais 1 vai dar quantos? 7 centavos. Vocês vão escrever 7 centavos de real. E se for botar esse número ali, botar ele em números mesmo, como é que vai ficar? 0,07. Se eu botar só 0,7, vai dar a entender que é 70 para muitas pessoas. Então, tem que botar o 0,7 para saber que é 7 centavos. E depois o último número ali também. E daí, depois ali, para encerrar essa página, vocês vão completar a reta numérica, botando o 0 e a vírgula. Bem fácil, que a gente já tinha feito numa página anterior. Depois, na página 230... contorne a quantidade de moedas de 1 centavo, que é 0,01, necessárias para representar a quantia indicada. Quantas moedas de 1 centavo vocês vão precisar circular para ter 8 centavos, 2 centavos, 6 centavos? Na número 4, bem fácil, vocês vão ver o valor e vão botar ela em reais, Exemplo, se tivesse 1,35, 1,35 e assim por diante. E na última, escreva as quantias representadas na atividade anterior em ordem do menor para o maior. Lembra do menor para o maior, crescente? E daí depois, ali na última, para encerrar, a taça custa R$5,55. O copo custa R$5,05 e a caneca R$5,50. Daí vocês vão escrever quanto custa cada uma do ladinho dela e depois vão ligar elas no lugar correto. Combinado? Primeiro escrevam um valor aqui dentro e depois vocês vão ligar elas no valor correto. E depois na última, Beto tinha somente 3 moedas no bolso, cada uma de um valor. Sabendo que Beto tinha mais que 75 centavos e menos que R$1, desenhe as moedas que Beto poderia ter. Então, desenhe uma possibilidade que ele poderia ter em moedas. Combinado, galera? Da nossa atividade de matemática essa é bem fácil, bem tranquilo. Já se dediquem, porque esse é o conteúdo da nossa próxima prova. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show. A prof acredita demais no potencial de vocês, certo? Daí a prof espera vocês amanhã, sexta-feira. Um beijo bem grande no coração de vocês, amo muito vocês, tô morrendo de saudade, queria muito poder estar com vocês aqui juntinho comigo, porque vocês sabem o quanto vocês são especiais na minha vida, né? Nossa história já é lá do 2º, 3º, 4º ano de novo, apesar de ano que vem eu não estar com vocês, mas vocês sempre vão ser os meus bebezinhos, os meus amados, a minha turma maravilhosa, certo? E a prof espera vocês, então, amanhã, sexta-feira. E já deixa eu falar pra vocês, já separem um brinquedo, porque amanhã tá bem fácil, bem divertido. Amanhã vocês vão fazer uma coisa que vocês adoram.